vice-presidente Michel Temer assume em meio a grandes turbulências, com manifestações de rua denunciando o golpe e algumas greves e ocupações. Mas consegue, com o apoio midiático e uma base forte no Congresso, dar um rumo liberal para o governo, o que pode reativar a economia e dar fôlego para o país. Nossos especialistas falam sobre os rumos da política com o novo governo. O governo Temer vai ter que buscar uma legitimidade que ele não tem. Efetivamente, embora tenha sido votado como vice-presidente na mesma chapa da presidente Dilma, houve um afastamento entre ambos, né, se colocaram em pontos, em extremos opostos no espectro político, e isso implica que o novo presidente precisa adquirir legitimidade. Nas atuais condições, ele tem um apoio significativo no Congresso Nacional, né, tanto entre os deputados quanto os senadores, mas ele carece da legitimidade das ruas. E é isso que ele vai ter que buscar a partir de ações concretas. Se ele conseguir reverter o quadro de pessimismo ou de deterioração da economia, ele tem uma chance de, num período de 6 meses, encontrar essa legitimidade que ele não tem. Algumas medidas estão sendo tomadas e um novo ministério já foi montado. Um ministério que ele na verdade, ele tem um perfil bastante parecido com o ministério do governo Lula, o primeiro governo Lula. Então, de alguma maneira, o que evidencia essa crise é que ela tem um aspecto muito mais político do que econômico. É claro que a gente não pode negar que o impacto sobre a economia e sobre o desemprego atual ele é bastante significativo. No entanto, a gente pode considerar que a crise política, de alguma forma, influenciou bastante os elementos econômicos. Daí, esse novo ministério é muito mais racional, no sentido de uma lógica de cortes. Ele já está evidenciando que diversas cortes na área da assistência, saúde, educação, que são áreas que, ao meu ver, é um erro muito grande fazer corte aí. Existem áreas que o corte ele pode ser feito, sobretudo naquilo que toca o volume da máquina e dos contratos que a máquina tem com empresas terceirizadas. Nesse sentido, seria muito mais racional que esses cortes fossem feitos num novo acordo, inclusive com a estrutura governamental, para você diminuir o valor, o custo de um funcionalismo tão grande. É claro que as primeiras medidas vão impactar de uma maneira que vai agradar o empresariado, tanto local como externamente, e aí a gente deverá ter alguns investimentos no país. É o momento de realmente, não é, unir o Brasil em prol, não é, de, enfim, uma justiça social mais efetiva, de recuperar a economia, de recuperar a credibilidade de instituições internacionais também para investir em nosso país, recuperar o emprego, não é, recuperar as nossas escolas, enfim. Será, sem dúvidas, um desafio para o presidente interino. O tempo é curto, mas ações poderão ser feitas. Que ações são essas? Ações, sobretudo, na estrutura da máquina. Bem, essas ações, elas podem incentivar, vai sobrar dinheiro para incentivar a economia? Sim, vai sobrar. Agora, uma outra preocupação é quanto ao trabalho. Nós temos um déficit do ponto de vista social muito grande. Mexer em direitos trabalhistas pode significar um grande retrocesso para o país. É importante que, nesse momento, onde está em pauta, sobretudo a questão da regulamentação do trabalho como elemento para gerar um novo ciclo de desenvolvimento, que a gente não atinja, sobretudo, a classe trabalhadora. Não dá para a classe trabalhadora pagar mais o pato de erros de políticas econômicas passadas. O que a gente vai ver assim, é a reorganização do jogo político no Brasil. O PT, o PCdoB, o PDT, partidos que sempre estiveram associados entre si no comando do governo federal, vão ser colocados na oposição.
E os partidos de centro e de direita vão formar, provavelmente, a base parlamentar do governo Michel Temer. Isso significa que Michel Temer, se ele conseguir vencer esses 6 meses de estágio probatório e houver o afastamento definitivo, ele terá condições muito favoráveis para governar. Ele vai ter uma base de pelo menos 2/3, vai poder fazer mudanças, inclusive constitucionais, para, digamos, implementar o seu programa de governo. E um grande desafio vai ser recolocar o Brasil no ritmo do crescimento econômico, porque hoje nós estamos vivendo o 2º ano consecutivo de recessão, né? E ele já declarou que não será candidato à reeleição. Isso faz com que, digamos, a missão dele tenha que ser cumprida nesse período de até 2 anos, o que, de certa maneira, também evita que as forças políticas fiquem criando dificuldades, eventualmente, para o seu governo, afinal, ele não vai ser candidato à reeleição, conforme ele próprio já assinalou. Então, eu acho que, terminado esse processo, ele vai ter que tentar recolocar o país nos trilhos do crescimento econômico. Esse é o grande desafio que ele tem pela frente. O legado da Operação Lava Jato ainda está para ser descoberto, né? A Operação Lava Jato é um divisor de águas, é um marco muito significativo na nossa história, na história do direito penal brasileiro, na história política do direito brasileiro também. Então, é um marco. Agora, o que ficará da Operação Lava Jato, só a história vai poder dizer. A gente pode ter vários desdobramentos. O Ministério Público, por exemplo, o Ministério Público Federal, enxergou na Operação Lava Jato uma oportunidade de transformação da nossa legislação. Então, nós nos movimentamos para aprovação, para colheita de assinaturas, para aprovação de 10 medidas de combate à corrupção. Então, esse seria um legado perene da Lava Jato, para que a Lava Jato não fosse simplesmente um grande caso, um ponto fora da curva, algo absolutamente inédito. Para que tudo que nós estamos vivendo possa gerar algum efeito para o futuro, é preciso que a gente enxergue, a partir da Operação Lava Jato, o que é que precisa ser mudado no Brasil. O Repórteres desta semana fica por aqui, sempre agradecendo a sua companhia. Até a próxima edição.